E se o silêncio que você evita fosse exatamente a força que poderia mudar a sua vida? Um colega faz um comentário irônico diante de outras pessoas. Antes, talvez você reagisse com defensiva, explicação ou ataque. A cena se alongaria, sua imagem ficaria presa à atenção e o outro ainda poderia fingir que você exagerou. Agora pense em outra resposta. Você fica em silêncio por alguns segundos, olha para a questão real e responde apenas o necessário. Vamos manter o foco no ponto principal. Sobre o projeto, a informação correta é esta, sem agressividade, sem se rebaixar. Porém, a fala deve ser mais curta e acompanhada de ação. Não adianta repetir o mesmo limite 100 vezes sem consequência. A palavra certa precisa ser sustentada por comportamento. Se alguém cruza uma fronteira e você diz que vai encerrar a conversa, encerre. Caso prometa se afastar de um ambiente desrespeitoso, afaste-se. Sua voz ganha força quando sua vida confirma o que você disse. Romper o silêncio também pode significar pedir ajuda. Há dores que não devem ser carregadas sozinho. Falar com alguém confiável, buscar apoio, reconhecer que uma situação passou do limite, tudo isso faz parte da maturidade. Silêncio não é isolamento. A calma não precisa virar prisão. O objetivo deste caminho nunca foi apagar você. Pelo contrário, trata-se de recuperar sua presença. Quem domina o silêncio aprende a não responder a qualquer provocação. Quem domina a palavra aprende a não se abandonar quando algo precisa ser dito. Essas duas forças caminham juntas. Fique em silêncio quando a reação quiser te dominar. Fale quando a dignidade pedir presença. Entre uma coisa e outra, escolha com consciência. A verdadeira força não está em sempre calar, também não mora em sempre responder. Ela aparece quando você sabe exatamente por que está fazendo uma coisa ou outra. Capítulo 12. A presença silenciosa que faz você ser respeitado. Muitas pessoas querem ser respeitadas, mas procuram respeito pelo caminho mais cansativo. Tentam provar demais, explicar demais, mostrar valor para quem não perguntou, convencer quem já decidiu não reconhecer. Com o tempo, essa busca vira prisão. Quanto mais você tenta ser validado, mais dependente fica do olhar alheio. O respeito verdadeiro nasce de outro lugar. Ele aparece na forma como você se conduz. Uma presença calma, firme e consistente comunica mais do que discursos longos. Quando você sabe seus limites, não precisa anunciar força o tempo todo. Quando suas atitudes são claras, não precisa se defender de cada interpretação. Quando sua paz tem valor, não reage a provocações baratas. O silêncio ajuda porque remove o excesso. Sem tantas justificativas, sua postura fica mais visível. Sem tanta defesa, suas ações falam melhor. Sem tanta necessidade de aprovação, sua dignidade ocupa espaço. Isso não significa que todos vão gostar de você. Respeito não é unanimidade. Algumas pessoas vão se incomodar quando você parar de reagir como antes. Outras sentirão falta do acesso fácil à sua energia. Ainda assim, a mudança será real. O mecanismo por trás da busca desesperada por respeito é a dependência de confirmação externa. Quando você precisa que todos entendam sua intenção, qualquer crítica vira ameaça. Quando necessita ser aprovado por todos, qualquer silêncio alheio parece sentença. Quem vive assim se desgasta em tempo integral. A presença silenciosa nasce quando você decide não transformar cada olhar em julgamento final. Uma prática importante é escolher seus 3 pilares de postura. Por exemplo, clareza, limite e consistência. Clareza para não falar de forma confusa. Limite para não aceitar qualquer tratamento. Consistência para fazer o que disse que faria. Esses pilares orientam sua presença. Antes de reagir, pergunte: minha resposta combina com quem estou tentando me tornar? Essa pergunta evita que um momento pequeno destrua uma postura maior. Imagine alguém que antes respondia a toda provocação no trabalho. Agora, essa pessoa fala menos, entrega melhor, coloca limites com educação e não participa de fofocas. No início, alguns estranham. Depois, começam a perceber firmeza. A autoridade não veio de imposição, veio de consistência. Nas relações pessoais, acontece algo parecido. Quem para de implorar atenção, começa a observar reciprocidade. Quem deixa de explicar sua dor para pessoas sem empatia, passa a proteger melhor o coração.
Quem não transforma toda crítica em guerra, fica menos manipulável. O silêncio não faz você desaparecer. Ele permite que apareça sem desespero. Há uma diferença enorme entre ser quieto por medo e ser tranquilo por convicção. O medo encolhe. A convicção estabiliza. Uma pessoa madura não precisa vencer cada conversa. Também não precisa corrigir todos que a interpretam mal. Ela fala quando é necessário, sem entregar o controle da sua postura. Esse tipo de silêncio não apaga você. Ele mostra que ninguém consegue conduzir sua reação com facilidade. A pessoa que fala mais alto pode chamar atenção por alguns instantes, porém, quem permanece centrado costuma deixar uma impressão mais forte. O silêncio consciente diz: eu não preciso transformar cada provocação em palco. Também afirma algo ainda mais profundo: minha paz não está disponível para qualquer pessoa. Treine isso em situações pequenas. Age quando é preciso e se retira quando o ambiente não oferece respeito. Essa postura cria uma presença difícil de abalar. Não é dureza, é alinhamento. Talvez a transformação mais importante seja interna. Você para de negociar sua paz por pequenas aprovações. Deixa de gastar noites tentando consertar a imagem que alguém criou de você. Começa a entender que sua dignidade não depende de convencer todos a enxergá-la. Ela depende da forma como você a sustenta. O silêncio no final desta jornada se torna presença. Uma presença que observa antes de julgar, respira antes de reagir, fala menos para falar melhor, guarda energia, escolhe batalhas e rompe o silêncio quando a verdade exige. Essa presença não grita, mesmo assim, é sentida. Pessoas podem discordar de você. Algumas talvez tentem te provocar. Outras não saberão lidar com seus limites. Ainda assim, quando você permanece centrado, algo muda na forma como ocupa o mundo. Sua calma deixa de ser ausência de força, passa a ser uma força visível. O respeito começa dentro, no instante em que você para de se abandonar para ser aceito. Este audiolivro nasceu dessa descoberta, não para ensinar você a se calar diante da vida, mas para ajudar você a recuperar o controle da sua voz. Falar é importante, sim, porém, falar a partir da dor, da raiva, do medo ou da necessidade de aprovação pode custar caro. Quando aprende o poder do silêncio, você escolhe melhor suas palavras, suas batalhas e as pessoas que merecem acesso à sua energia. Talvez, depois de tudo, a maior transformação não seja fazer os outros te respeitarem. Pode ser algo mais silencioso e mais profundo. Você parar de se abandonar toda vez que alguém tenta te provocar. A partir de agora, antes de responder no impulso, respire. Antes de explicar demais, observe se existe escuta. Antes de entrar em uma guerra pequena, pergunte se sua paz merece esse preço. E quando for necessário falar, fale com firmeza, clareza e respeito por si mesmo. O silêncio não veio para apagar você, ele veio para devolver sua presença. Quando receber uma mensagem atravessada, não responda no primeiro minuto. Ao ouvir uma crítica injusta, não corra para montar uma defesa completa. Diante de uma provocação pública, não aceite a pressão de reagir para provar força. A verdadeira força aparece quando você escolhe o tom, o tempo e a medida da sua resposta. Falar pode ser necessário. Silenciar também. A diferença está em quem decide. Se a provocação decide por você, perdeu domínio. Quando a consciência escolhe, sua presença cresce. O silêncio nesse sentido não é vazio. Ele é uma fronteira. Dentro dela, você preserva clareza, dignidade e energia. Não é preciso vencer pelo barulho. Em muitos momentos, a calma já é a resposta mais forte que alguém pode dar. Capítulo 2. Quando você fala demais, entrega poder demais. Existe um cansaço que não vem do trabalho, da rotina ou das tarefas. Ele nasce de tentar ser entendido por quem não quer entender. Você explica uma vez, depois repete com mais cuidado, muda as palavras, revisa o tom, tenta provar que sua intenção era boa, e ainda assim, a outra pessoa distorce tudo. Aos poucos, a conversa deixa de ser um diálogo e vira uma prova interminável. Nesse ponto, falar demais começa a custar caro. O problema não está em se explicar quando há abertura real. Relações saudáveis precisam de clareza. Entretanto, quando você entrega explicações completas a quem só busca uma brecha para vencer, coloca seu valor nas mãos de alguém que não pretende cuidar dele. Cada justificativa rejeitada machuca um pouco mais.
Cada tentativa de convencer reforça a sensação de que sua paz depende da aprovação do outro. Esse é o mecanismo silencioso por trás da explicação excessiva. Você não está apenas comunicando, está pedindo autorização para ser visto como alguém justo, bom ou digno. Quando a outra pessoa não concede essa validação, surge a vontade de tentar mais. Só que tentar mais, diante de má vontade, raramente traz paz. Há pessoas que perguntam para compreender. Outras perguntam para encurralar. Algumas querem se aproximar da verdade. Outras só esperam você falar o bastante para usar uma frase contra você. Por isso, uma prática importante é observar a qualidade da escuta antes de continuar. Pergunte a si mesmo: esta pessoa está tentando entender ou está tentando me vencer? A resposta muda o tamanho da conversa. Em um relacionamento afetivo, isso aparece com força. Alguém diz que ficou triste, pede respeito, tenta explicar por que se fechou. A outra pessoa não acolhe. Em vez disso, transforma tudo em acusação. Você é dramático. Você complica tudo. Nada está bom para você. Depois de muitas noites tentando se explicar, o coração fica exausto. A paz não chega porque faltou uma frase melhor. O sofrimento continua porque não havia boa-fé do outro lado. Nessa hora, o silêncio pode ser um ato de lucidez. Ele não diz: eu não sinto. Diz: eu não vou gastar minha alma tentando convencer alguém a respeitar o mínimo. Use uma regra simples. Explique uma vez com clareza. Repita apenas se houver abertura. Pare quando perceber distorção intencional. Essa prática protege sua energia e sua autoestima. Talvez você já tenha vivido um momento em que falar não resolveu nada. Uma frase puxou outra. A conversa ficou mais pesada. A ferida abriu mais fundo e a sua energia desapareceu como se tivesse sido arrancada de dentro de você. A intenção era se explicar, mas a outra pessoa não queria entender. A vontade era se defender, porém cada palavra parecia te deixar menor. Em certos momentos, quanto mais você tenta provar o seu valor, mais distante fica da sua própria paz. Também impede que você se torne refém da necessidade de provar pureza em cada gesto. Nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interno. Certas pessoas recebem uma resposta curta, outras recebem distância, poucas recebem a explicação profunda que nasce da confiança. Quanto mais você amadurece, mais entende que não precisa narrar sua dor para quem a usa como argumento contra você. Falar menos, nesse caso, não é frieza, é autocuidado. Seu valor não diminui porque alguém não quis compreender. Sua verdade não desaparece porque uma pessoa decidiu torcê-la. Quando a conversa vira tribunal, o silêncio pode ser a porta de saída. Talvez você esteja cansado de explicar. Talvez tenha confundido amor com insistência, respeito com aprovação, diálogo com defesa infinita. A partir de agora, observe melhor. Quem quer entender se aproxima com humildade. Quem quer dominar exige explicações sem fim. Para o primeiro, ofereça clareza. Para o segundo, ofereça limite. Capítulo 3. O silêncio como pausa entre a dor e a reação. A palavra dita no auge da dor costuma sair mais rápida do que a consciência consegue acompanhar. Alguém toca em uma ferida, ignora sua necessidade, faz uma acusação injusta e de repente o corpo inteiro entra em defesa. O rosto esquenta. A respiração encurta. A mente procura uma frase forte. A boca quer devolver o impacto. Nesse instante, parece que responder imediatamente é a única forma de não ser esmagado. Só que muitas respostas nascidas da ferida criam outra ferida. Depois vem o arrependimento. Você pensa no que poderia ter dito de outro modo, no tom que exagerou, na mensagem que enviou sem respirar, na discussão que cresceu porque ninguém conseguiu parar. O silêncio, aqui, funciona como uma pausa entre a dor e a reação. Não é uma negação do que você sente. Também não é fingir tranquilidade. Trata-se de impedir que a parte mais ferida escolha as palavras por você. Quando algo te atinge, o cérebro tenta se proteger. Ele busca ameaça, defesa e resposta. Essa reação é natural. Ainda assim, nem tudo que é natural precisa comandar sua vida. A raiva informa que algo importou. A mágoa mostra que houve impacto. O medo aponta para uma possível perda. Nenhum desses estados deve ser ignorado, mas todos precisam ser observados antes de tomar o volante. Uma pergunta prática ajuda nesse momento. O que eu quero dizer precisa ser dito agora, ou estou apenas tentando aliviar a dor?
Essa pergunta não elimina o sentimento. Ela cria espaço. Nesse espaço, a sua parte mais consciente volta a participar. Imagine uma conversa difícil com alguém próximo. A pessoa fala uma frase dura. O impulso pede ataque. Em vez de responder, você faz uma pausa curta e diz: "Eu preciso de alguns minutos para não falar de um jeito que piore isso." Essa frase é simples, mas poderosa. Ela mostra presença, não fuga. Também evita que a conversa seja guiada pelo calor do momento. Em muitos casos, os primeiros segundos decidem o destino de uma discussão. Se você entra no heavy soma. Quando escolhe respirar, talvez ainda precise falar, mas falará de outro lugar. Um exercício útil é a pausa de 3 passos. Primeiro, pare o corpo. Desencoste o celular, descruze os braços ou relaxe os ombros. Segundo, nomeie internamente o que está acontecendo. Estou com raiva. Me senti diminuído. Isso tocou em uma insegurança. Terceiro, escolha uma frase mínima ou escolha não responder ainda. Esse processo parece simples, porém muda a relação com seus impulsos. A dor quer pressa. A consciência precisa de alguns segundos. Com o tempo, você percebe que nem toda provocação exige resposta imediata. Algumas precisam de silêncio para perder força. Outras pedem conversa posterior. Há também situações em que a melhor resposta é um limite curto e firme. A diferença aparece quando você já não fala para ferir de volta. Você fala para ser claro. Silenciar entre o impacto e a reação é uma forma de se proteger de si mesmo no momento em que sua emoção está sem direção. Não se trata de virar alguém frio. Pelo contrário, quem sente muito precisa aprender a fazer pausas melhores. Assim, a sensibilidade deixa de virar explosão. A coragem não desaparece quando você espera. Muitas vezes, ela amadurece. A partir de hoje, antes de responder no auge da dor, permita que o silêncio feche a porta por alguns instantes. Este audiolivro não fala sobre o silêncio do medo. Também não defende fuga, submissão ou aceitação passiva de desrespeito. Aqui, o silêncio é outra coisa. É pausa consciente, é observação, é domínio antes da reação. É a capacidade de não entregar a sua mente a qualquer provocação. Quando você aprende a silenciar no momento certo, não perde a voz. Pelo contrário, começa a usá-la com mais firmeza, mais clareza e mais dignidade. A tempestade pode continuar do lado de fora. Dentro de você, ainda existe um lugar capaz de escolher. Capítulo 4. A arte de observar antes de julgar. Você já reagiu a algo que parecia óbvio e depois percebeu que faltava informação. Uma mensagem curta virou rejeição. Um silêncio alheio pareceu desprezo. Um comentário atravessado foi entendido como ataque total. Às vezes, a dor não nasce apenas do que aconteceu, mas da interpretação apressada que você colocou sobre aquilo. O silêncio ajuda porque desacelera o julgamento. Quando você não corre para responder, começa a enxergar detalhes que a pressa esconderia. A voz muda, o olhar desvia. A promessa não combina com a ação. A gentileza aparece apenas quando há interesse. A ausência se repete sempre que você precisa de apoio. Observar não é desconfiar de tudo, é parar de entregar sua confiança apenas às palavras. Muita gente fala bonito, promete presença e sabe dizer exatamente o que você espera ouvir. Porém, a verdade costuma aparecer no comportamento repetido. Quem observa em silêncio não fica preso ao encanto da primeira frase, nem ao choque da primeira crítica. Existe um mecanismo psicológico simples nessa pressa de julgar. A mente tenta completar lacunas para se sentir segura. Quando não entende algo, inventa uma explicação rápida. Se você está ferido, a explicação tende a ser mais dura. Caso esteja carente, pode ser mais ingênua. Por isso, antes de concluir, observe. Dê tempo para os fatos se organizarem. Um exemplo comum aparece nas amizades. Uma pessoa sempre diz: "Pode contar comigo." A frase conforta. Mesmo assim, quando você precisa de ajuda real, ela desaparece, demora, muda de assunto ou oferece desculpas vagas. Se escutar apenas as palavras, continuará acreditando na promessa. Se observar em silêncio, notará um padrão. A verdade não está em uma frase isolada. Está na repetição. Use uma ferramenta prática. Separe palavras, atitudes e consistência. Palavras mostram intenção declarada.
Atitudes revelam prioridade. Consistência mostra caráter no tempo. Antes de tomar uma decisão sobre alguém, pergunte: o que essa pessoa faz quando não ganha nada com isso? A resposta costuma ser clara. O silêncio também impede que você ataque pessoas que não merecem. Nem todo atraso é abandono. Nem toda quietude é desprezo. Nem todo limite alheio é rejeição. Observar antes de julgar protege você de duas quedas. Acreditar demais em quem só fala e condenar rápido quem talvez esteja tentando lidar com a própria vida. Essa maturidade traz paz, porque reduz drama desnecessário. Em vez de reagir ao primeiro sinal, você junta evidências. Em vez de transformar uma impressão em sentença, permite que a realidade se mostre. Durante uma conversa, treine ouvir até o fim. Não prepare sua defesa enquanto a pessoa fala. Note o tom, mas também o conteúdo. Veja se há responsabilidade ou apenas desculpa. Preste atenção se a pessoa tenta compreender seu lado ou apenas preservar a própria imagem. A observação silenciosa não te afasta da vida. Ela te aproxima da verdade. Com ela, você fica menos vulnerável a palavras doces sem atitude, menos ferido por críticas vazias e menos confuso diante de sinais misturados. A pressa quer certeza imediata. A maturidade aceita esperar o suficiente para ver melhor. Quando você aprende a observar antes de julgar, sua energia deixa de ser desperdiçada com conclusões frágeis. A vida continua complexa, mas seus olhos ficam mais limpos. O silêncio, então, vira uma lente. Por meio dele, você enxerga não apenas o que as pessoas dizem, mas o que realmente sustentam com suas escolhas. Eu escrevi este audiolivro porque percebi que muitas pessoas sofrem não apenas pelo que acontece, mas pela forma como respondem a tudo. Durante muito tempo, também achei que precisava explicar cada intenção, corrigir cada mal-entendido e responder a cada provocação. Com o tempo, entendi que algumas respostas roubam mais do que entregam. Esta obra nasceu dessa descoberta simples. Quando você aprende a ficar em silêncio no momento certo, recupera o controle sobre a sua voz. Capítulo 5. Guardar energia não é ser frio, é ser inteligente. Sua energia mental não é infinita. Mesmo assim, talvez você haja como se fosse. Responde a todo comentário. Entra em toda discussão. Tenta corrigir toda injustiça pequena. Explica demais para quem não escuta e termina o dia sem força para cuidar do que realmente importa. Esse desgaste parece normal porque muita gente se acostumou a viver em estado de reação. Uma notificação muda o humor. Uma opinião alheia rouba a concentração. Uma provocação pequena ocupa a noite inteira. Guardar energia, nesse contexto, não é frieza. É inteligência emocional aplicada à vida real. Você não precisa entregar sua paz a cada pessoa que passa. Também não precisa transformar todo incômodo em conversa longa. Há assuntos que merecem presença. Outros são apenas ruído. O problema surge quando o ego interpreta qualquer silêncio como perda. Se alguém comenta algo injusto, você sente vontade de corrigir. Quando uma pessoa te entende mal, aparece o impulso de explicar. Caso alguém tente provocar, sua mente quer provar superioridade. Só que cada uma dessas respostas custa. Custa sono, foco, humor, saúde, leveza e tempo. Antes de reagir, pergunte: esta situação merece a minha energia de hoje? A resposta pode evitar muitos desgastes. Pense em alguém que passa a noite escrevendo uma mensagem enorme. A intenção é esclarecer tudo. A pessoa revisa frases, tenta ser justa, adiciona detalhes, apaga, reescreve, envia. Depois disso, não vem alívio. Do outro lado, a mesma falta de respeito continua. Na manhã seguinte, o corpo está cansado, a mente dispersa e o dia começa pesado. A discussão tomou uma noite inteira que poderia ter sido descanso. Esse é o preço de responder a quem não tem disposição para mudar. Uma prática útil é classificar o que te atinge em 3 níveis. O primeiro pede ação imediata, porque envolve respeito, segurança ou decisão importante. O segundo pode esperar, pois precisa de calma. O terceiro não merece resposta, apenas distância interna. Essa classificação simples impede que tudo pareça urgente. Guardar energia também significa escolher melhor seus ambientes. Certas conversas sempre terminam em tensão. Alguns grupos vivem de crítica, comparação e ironia. Determinadas pessoas
só se sentem fortes quando arrancam reação dos outros. Se você participa de tudo, absorve tudo. Aos poucos, sua mente fica sem silêncio e a vida perde direção. Ser seletivo não te torna superior. Apenas mostra que você entendeu sua responsabilidade consigo mesmo. A energia que você poupa em discussões inúteis pode voltar para seu trabalho, sua família, seu corpo, sua casa, seus projetos e sua cura. O silêncio nessa área funciona como uma porta. Você decide o que entra. Decide também o que fica do lado de fora. Quando alguém solta uma provocação, não responda apenas porque foi tocado. Quando uma crítica vazia aparecer, não entregue uma defesa completa. Se um comentário nas redes sociais tentar roubar sua paz, feche a tela. Parece pequeno, mas cada escolha devolve uma parte de você. Não é preciso agir como pedra. Sensibilidade continua existindo. A diferença é que agora ela tem proteção. Você pode ouvir algo desagradável sem transformar isso em prioridade. Pode discordar sem gastar uma tarde inteira. Consegue perceber uma injustiça sem se destruir para provar que viu. Guardar energia é reconhecer que sua vida tem coisas mais importantes do que vencer pequenas disputas. Nem tudo que te toca merece sua reação. Nem toda pessoa que te provoca merece acesso ao seu centro. Quando essa verdade entra na sua rotina, a paz deixa de ser um desejo distante e começa a virar uma prática concreta. Capítulo 6. O silêncio que impede conflitos desnecessários. Sobre a sua energia e sobre a presença que deseja levar para o mundo. Nem todo conflito merece ser enfrentado. Alguns precisam de conversa honesta, limite claro e presença firme. Outros apenas arrastam você para um lugar baixo, onde ninguém escuta, ninguém aprende e todos saem mais feridos. O desafio está em distinguir uma coisa da outra. Muitas pessoas entram em brigas inúteis porque o orgulho foi tocado. Alguém faz uma piada maldosa, uma indireta, uma provocação, e a mente interpreta aquilo como um chamado para a guerra. Se você não responde, parece que perdeu. Caso responda, talvez ganhe a discussão e perca a paz. O silêncio ajuda a reconhecer armadilhas. Uma frase provocativa não precisa virar debate. Um comentário irônico não precisa receber explicação. Uma pessoa decidida a entender errado não precisa de 10 minutos adicionais da sua vida. O mecanismo por trás disso é simples. Quando o orgulho se sente ameaçado, ele exige reparação imediata. Quer mostrar que você não é bobo, fraco ou inferior. Porém, a maturidade pergunta algo melhor. Vale a pena entrar nisso? Essa pergunta separa coragem de impulsividade. Escolher batalhas não significa fugir de tudo. Significa reservar força para o que realmente tem consequência. Uma conversa difícil com alguém que você ama pode ser necessária. Um limite no trabalho talvez precise ser dito. Uma injustiça séria exige posicionamento. Por outro lado, discutir com quem só quer atenção pode ser uma perda completa de energia. Use uma ferramenta prática antes de entrar em confronto. Avalie objetivo, abertura e custo. O objetivo é resolver algo ou apenas descarregar tensão. A outra pessoa tem abertura para ouvir ou só quer vencer. O custo emocional dessa conversa vale o possível resultado? Quando duas dessas respostas forem negativas, o silêncio pode ser a escolha mais sábia. Imagine uma reunião familiar. Alguém faz uma provocação antiga, daquelas que já apareceram muitas vezes. Antes, você explicava, se irritava, tentava convencer todos de que era injusto. No fim, a pessoa ria, mudava de assunto ou dizia que era brincadeira. Agora, você percebe o padrão. Em vez de entrar na mesma cena, respira e responde com calma. Não vou transformar isso em discussão. Depois muda o foco ou se afasta. Essa atitude corta o alimento do conflito. Algumas brigas sobrevivem apenas porque você continua oferecendo reação. Sem reação, perdem palco. Isso não quer dizer aceitar desrespeito. Se a provocação cruza um limite, uma frase curta resolve melhor do que um discurso. Não aceito esse tom. Fale comigo com respeito. Se continuar assim, encerro a conversa. O silêncio vem antes e depois do limite. Antes para você não explodir, depois para não negociar sua dignidade em círculo. Conflitos desnecessários têm uma característica comum. Repetem padrões sem produzir mudança. A mesma acusação, a mesma defesa, o mesmo desgaste, a mesma sensação de vazio. Quando notar esse ciclo,
Pare. Não entre apenas porque foi convidado. A porta pode estar aberta, mas você não precisa atravessar. A paz adulta exige seletividade. Quem briga por tudo não prova força, apenas vive cansado. Quem escolhe melhor suas batalhas preserva firmeza para o momento certo. Há vitórias que acontecem quando você fala. Outras surgem quando decide não participar da confusão. Com o tempo, as pessoas percebem que já não conseguem te puxar com facilidade. Algumas respeitam, outras se incomodam. De qualquer forma, seu centro permanece mais protegido. Existem guerras que você vence lutando. Também existem aquelas que você vence não entrando. Capítulo 7. Falar menos para que suas palavras pesem mais. Palavras perdem força quando são usadas sem medida. Se alguém comenta tudo, reage a tudo, explica tudo, critica tudo e precisa sempre ter a última frase, sua voz vira ruído. As pessoas escutam, mas deixam de prestar atenção. O som continua presente, porém o peso desaparece. Talvez você já tenha visto isso em uma família, em um trabalho ou em um relacionamento. Uma pessoa fala sem parar, levanta o tom, repete as mesmas cobranças, ameaça mudanças que nunca faz. Com o tempo, ninguém leva a sério. Capítulo 1. O silêncio não é fraqueza, é domínio de si mesmo. Não porque o que ela sente não importe, mas porque a fala perdeu precisão. O silêncio devolve peso às palavras. Quando você escolhe melhor o momento de falar, cria presença, sua voz deixa de ser uma reação automática e passa a carregar intenção. O mecanismo é claro. O cérebro das pessoas se acostuma com estímulos repetidos. Aquilo que aparece o tempo todo deixa de chamar atenção. Se você reclama sempre do mesmo jeito, sua dor pode ser ignorada. Caso explique tudo em excesso, sua clareza vira cansaço para quem ouve. Por outro lado, quando fala menos e com mais direção, cada frase comunica a escolha. Não é quantidade que gera respeito, é precisão. Antes de abrir a boca, pratique 3 filtros: necessidade, clareza e consequência. Preciso dizer isso? Consigo dizer de forma clara? Estou preparado para sustentar a consequência dessa fala? Se a resposta for fraca, talvez seja melhor esperar. Esse filtro evita frases jogadas, acusações impulsivas e discursos que depois precisam ser consertados. Em uma casa, por exemplo, pode haver alguém que grita todos os dias, reclama da bagunça, cobra a atenção, ameaça parar de fazer tudo, mas continua repetindo a mesma cena. Os outros se acostumam. Uma segunda pessoa quase não fala em tom elevado. Quando diz, precisamos conversar agora porque isso passou do limite, todos percebem que algo sério está acontecendo. A diferença não está apenas no volume, está na credibilidade construída pela medida. Falar menos também ajuda você a se ouvir melhor. Quem ocupa cada silêncio com palavras perde contato com a própria intenção. Às vezes, a vontade de falar nasce do desconforto de ficar quieto. O silêncio revela inseguranças, medos e desejos que a fala apressada tenta esconder. Por isso, antes de discutir, escreva em uma folha o ponto principal. Não escreva 10 acusações. Coloque apenas uma frase. O que eu realmente preciso comunicar? Essa prática reduz confusão. Também impede que você entre em conversas importantes carregando tudo ao mesmo tempo. Palavras com peso são simples, diretas e sustentáveis. Elas não precisam humilhar, não precisam ferir para parecer fortes. Uma frase como, isso não funciona para mim, pode ser mais poderosa do que 20 minutos de ataque. Um limite dito com calma pode marcar mais do que uma explosão. O silêncio prepara a palavra. Ele corta excesso, remove vaidade, diminui impulso e deixa apenas o que precisa permanecer. Em ambientes profissionais, essa postura cria respeito. Quem fala apenas para aparecer perde a autoridade. Quem observa, pensa e contribui com precisão costuma ser ouvido. Nas relações pessoais, ocorre algo parecido. Se você promete demais, cobra demais ou explica demais, a fala se desgasta. Quando passa a falar com verdade e medida, sua presença muda. Não se trata de virar alguém distante. Trata-se de parar de desperdiçar palavras com o que não constrói. A voz é uma ferramenta valiosa. Use com pressa e ela perde corte. Use com consciência e ela abre caminho. Para que suas palavras pesem mais, primeiro, abandone a necessidade de preencher tudo.
O silêncio não enfraquece sua mensagem. Ele dá espaço para que ela seja sentida. Capítulo 8. O silêncio nas relações. Amar sem se perder. Nas relações próximas, o silêncio pode curar ou ferir. Tudo depende da intenção. Quando existe amor, família, história e expectativa, a vontade de falar tudo imediatamente fica mais forte. Você quer resolver, explicar, corrigir, impedir a distância, evitar perda. Só que algumas conversas acontecem no pior momento possível. Duas pessoas feridas tentam se entender enquanto ainda estão armadas. O resultado costuma ser mais defesa, mais acusação e mais dor. O silêncio saudável oferece espaço para respirar. Ele não abandona, não pune, não desaparece para causar medo. Apenas reconhece que continuar falando naquele estado pode destruir algo que merece cuidado. A diferença precisa ser clara. Silêncio saudável diz: eu preciso me acalmar para conversar melhor. Silêncio tóxico diz: vou sumir para você sofrer. O primeiro protege o vínculo, o segundo manipula. Em relacionamentos, muita gente confunde intensidade com amor. Muita gente teme o silêncio porque aprendeu a confundir reação rápida com força. Quando alguém provoca, critica ou desafia, surge a sensação de que calar por alguns segundos significa perder. Essa ideia é perigosa, porque transforma qualquer conversa em uma disputa. Se você responde de imediato, sente que está se defendendo. Caso fique quieto, imagina que está sendo diminuído. Só que a vida adulta mostra outra verdade. Nem toda resposta imediata é sinal de coragem. Muitas vezes, acredita que falar sem parar prova interesse. Pensa que discutir até a madrugada mostra compromisso. No entanto, amor também precisa de pausa. Sem pausa, a emoção vira dona da conversa. O mecanismo por trás das brigas íntimas é profundo. Quem ama se sente vulnerável. Uma frase do outro pode tocar abandono, rejeição, medo de não ser suficiente. Por isso, a reação vem carregada. Não é apenas sobre o assunto presente. Muitas vezes, dores antigas entram na sala. Quando você percebe isso, ganha a escolha. Em vez de tentar vencer a pessoa que ama, pode proteger a conversa. Uma prática simples ajuda. Combine uma pausa responsável. Diga: eu quero conversar sobre isso, mas não agora nesse tom. Vou me acalmar e volto. Depois volte de verdade. A pausa só é saudável quando existe retorno. Se você usa silêncio para fugir sempre, a relação adoece. Caso use para organizar a emoção, cria segurança. Imagine um casal discutindo por mensagem. Uma frase é mal interpretada, outra vem mais dura. Em poucos minutos, ambos estão respondendo não ao que foi dito, mas ao medo de serem feridos. Nesse momento, continuar digitando pode piorar tudo. Uma escolha mais madura seria parar e dizer: não quero resolver isso por impulso. Vamos conversar quando pudermos nos ouvir. Essa frase não nega o problema. Ela impede que o problema cresça por falta de cuidado. Na família, o mesmo vale. Existem conversas com pais, irmãos ou filhos que exigem presença calma. Falar no auge da irritação pode marcar memórias difíceis. Silenciar por alguns minutos, respirar e escolher palavras melhores pode impedir feridas longas. Amar sem se perder significa não transformar o outro no dono absoluto do seu estado interno. Você pode se importar sem implorar, pode pedir clareza sem se humilhar, consegue expressar dor sem atacar, também pode se afastar de uma conversa quando ela deixa de ser respeitosa. O silêncio, nesse caso, ajuda a manter dignidade dentro do afeto. Não serve para criar gelo, e sim para evitar incêndio. Antes de continuar uma discussão íntima, pergunte: estou tentando me conectar ou estou tentando vencer? Se a resposta for vencer, pare. A relação não precisa de mais munição, precisa de mais consciência. Depois, quando a emoção baixar, volte ao ponto com simplicidade. O que aconteceu me machucou por isto. O que eu preciso daqui em diante é isto, sem drama excessivo, sem ataque, sem fuga. O silêncio bem usado não afasta quem você ama. Ele impede que uma fase de descontrole fale mais alto do que aquilo que ainda merece ser cuidado. Capítulo 9. O silêncio diante de pessoas que querem te diminuir. Poucas coisas provocam tanto quanto ser diminuído. Uma frase irônica diante de outras pessoas, um comentário sobre sua sensibilidade,
uma comparação cruel, uma piada que carrega desprezo. O corpo sente antes de você pensar. A primeira vontade é responder à altura, provar valor, expor o outro, mostrar que não aceita aquilo. Essa vontade é compreensível. Ninguém gosta de ser colocado em posição menor. Ainda assim, pessoas que tentam diminuir você muitas vezes querem exatamente isso, sua perda de controle. Quando você reage de forma explosiva, elas ganham material para inverter a situação. De repente, a agressão inicial desaparece e o foco vira sua reação. Por isso, o silêncio diante da provocação pode ser uma proteção poderosa. Ele não significa aceitar ofensa. Significa não permitir que alguém determine o seu estado interno. A diferença é essencial. Você não se cala porque concorda. Silencia por alguns segundos, porque está escolhendo a resposta que preserva sua dignidade. O mecanismo dessas interações costuma seguir um padrão. Alguém lança uma frase para tocar sua insegurança. Seu orgulho sente ameaça. A mente corre para recuperar posição. Se você entra nesse jogo, passa a atuar no campo definido pelo outro. O silêncio corta esse ciclo. Ele interrompe o espetáculo. Depois da pausa, uma frase curta tem mais força do que uma longa defesa. Não aceito esse tipo de fala. Se o objetivo é me diminuir, não vou discutir. Fale comigo com respeito. Ela é apenas uma emoção falando antes da consciência. O silêncio forte não nasce do medo. Ele nasce do domínio interno. Existe uma diferença profunda entre engolir dor por receio e escolher uma pausa porque você não quer ser governado pela raiva. O primeiro silêncio machuca. Ele prende palavras necessárias, alimenta ressentimento e faz você aceitar o que não deveria. Já o segundo silêncio protege. Ele abre espaço para você respirar, observar e decidir se aquela situação merece sua energia. Essas respostas não imploram compreensão, apenas marcam limite. Pense em uma pessoa que sempre ouve de um familiar. Você sempre foi sensível demais. Durante anos, ela explica que não é exagero. Tenta justificar sua dor, revisita situações antigas e termina tremendo de raiva. Um dia, escolhe outro caminho, olha com firmeza e diz: "Eu não vou discutir se o objetivo é me diminuir." Depois se cala. A conversa perde combustível. O familiar pode rir, insistir ou tentar provocar mais. Ainda assim, o limite foi colocado. Para manter esse limite, o silêncio depois da frase é fundamental. Se você continua explicando, a outra pessoa te puxa de volta. Uma prática útil é o limite em duas partes. Primeiro, nomeie o comportamento. Esse comentário é desrespeitoso. Segundo, diga a consequência. Se continuar, vou encerrar a conversa. Depois cumpra. Não transforme o limite em ameaça vazia. Pessoas que gostam de diminuir os outros testam consistência. Querem saber se você sustenta o que diz. Silenciar também impede que você entregue intimidade a quem não merece. Quando alguém usa suas dores para te provocar, não ofereça mais detalhes. Quando uma pessoa trata sua vulnerabilidade como fraqueza, reduza o acesso. Isso não é vingança. É cuidado. Você não precisa convencer todos de que merece respeito. Precisa se comportar como alguém que não negocia o mínimo. Em ambientes sociais, essa postura muda sua presença. Antes, talvez você se justificasse demais. Agora responde com calma ou se retira. A ausência de explosão não diminui o limite. Pelo contrário, mostra que sua firmeza não depende de escândalo. Existe uma força silenciosa em não dar ao outro o prazer de te ver desorganizado. Quem tenta te diminuir espera reação, confusão, defesa longa. Quando encontra clareza, perde parte do poder. Lembre-se, respeito não se mendiga em discussões intermináveis. Ele é protegido por postura, escolha e consequência. Nem toda provocação merece espetáculo. Algumas merecem apenas um olhar firme, uma frase limpa e o fim do acesso. Capítulo 10. O silêncio como caminho para decisões mais sábias. Decisões tomadas no auge do medo costumam cobrar caro. Uma mensagem enviada por pânico, um sim dado para evitar julgamento, uma desistência nascida do cansaço, uma resposta dura motivada pela raiva. No momento, tudo parece urgente. Depois, a vida mostra que urgência emocional nem sempre é verdade. O silêncio cria espaço para decisões mais sábias, porque desacelera o impulso. Quando a mente está barulhenta,
ela procura alívio rápido. Se você teme perder alguém, pode se humilhar. Caso esteja com raiva, pode romper de forma destrutiva. Se sente pressionado, talvez aceite algo que fere seus limites. A pausa não resolve tudo, mas impede que a emoção mais alta decida sozinha. O mecanismo é simples. Estados intensos estreitam a visão. A dor faz você enxergar ameaça em tudo. O medo exagera perdas. A raiva reduz nuances. A ansiedade empurra para a ação imediata. Por isso, uma decisão importante precisa de silêncio. Não de um silêncio vazio, mas de um espaço onde perguntas melhores possam aparecer. Antes de decidir, pare e pergunte: estou escolhendo por paz ou por pânico? Essa pergunta revela muito. Depois acrescente outra: amanhã eu ainda respeitarei esta escolha? Por fim, complete com: isso combina com meus valores ou apenas com meu medo de desagradar? Essas 3 perguntas funcionam como uma pequena sala interna. Dentro dela, você sai da pressão externa e volta para sua própria direção. Imagine alguém que recebe uma cobrança emocional. Se você não responder agora, é porque não se importa. O medo de perder fala alto. A pessoa quase aceita conversar mesmo estando esgotada. Porém, se fizer uma pausa, perceberá outra possibilidade. Eu me importo, mas não vou decidir sob ameaça. Essa frase muda tudo. Ela protege o vínculo, se houver respeito, e protege a dignidade, se houver manipulação. Decisões no trabalho também precisam desse silêncio. Quando alguém tenta te puxar para um conflito, o corpo reage antes da mente. O peito aperta, a mandíbula trava, a respiração muda, e uma parte de você quer responder no mesmo tom. Esse impulso parece urgente, mas urgência não é sabedoria. Nesses segundos, uma prática simples pode mudar tudo. Respire uma vez antes de falar, sinta os pés no chão e pergunte internamente: eu quero responder porque é necessário ou porque fui atingido? Essa pergunta devolve direção. Imagine uma reunião de trabalho. Aceitar uma tarefa além do limite apenas para parecer disponível pode gerar ressentimento. Responder a uma crítica com agressividade pode prejudicar uma imagem construída por anos. Pedir demissão em um dia ruim pode não ser liberdade, mas exaustão falando. Em vez de agir no pico da emoção, use a regra das 2 velocidades. Para assuntos pequenos, uma pausa curta basta. Para assuntos importantes, espere mais. Durma, caminhe, escreva, converse com alguém confiável, volte ao tema quando o corpo estiver menos reativo. Decidir mais devagar não significa ser indeciso. Significa respeitar o peso das consequências. O silêncio também revela motivações escondidas. Às vezes, você quer dizer sim porque teme decepcionar. Quer dizer não porque está ferido. Pretende sumir porque não sabe pedir espaço. Deseja atacar porque quer ser visto. Quando observa isso sem julgamento, a decisão fica mais limpa. Uma prática útil é escrever 2 colunas. Na primeira, coloque: o que minha emoção quer agora. Na segunda, o que minha vida precisa de verdade. Muitas vezes, as respostas são diferentes. A emoção quer alívio imediato. A vida precisa de direção. O silêncio permite comparar as 2. Uma decisão tomada alguns minutos depois pode salvar anos de arrependimento. Talvez não seja dramático. Talvez ninguém veja. Ainda assim, dentro de você algo muda. Você deixa de ser empurrado por cada medo, cada pressão e cada provocação. Aos poucos, suas escolhas passam a nascer de um lugar mais estável. Esse é um dos maiores poderes do silêncio. Ele devolve a você a chance de decidir sem abandonar quem você é. Capítulo 11. Quando romper o silêncio? A voz certa no momento certo. O silêncio tem poder, mas nem todo silêncio é saudável. Há momentos em que calar protege sua paz. Em outros, calar fere sua dignidade. Por isso, aprender o poder do silêncio também exige aprender a hora de romper esse silêncio. Caso contrário, uma prática de autocontrole pode virar autoabandono. Você não nasceu para engolir tudo. Não precisa aceitar desrespeito para parecer maduro. Também não deve confundir calma com passividade. Existe uma diferença entre não reagir no impulso e permitir que alguém atravesse seus limites repetidamente. O primeiro caminho mostra domínio. O segundo cria dor acumulada. Você deve falar quando sua dignidade for atacada,
quando seus limites forem ignorados, quando uma mentira prejudicar sua vida, quando o silêncio permitir que a outra pessoa continue te ferindo. A questão não é falar ou calar sempre. O ponto está em escolher a resposta certa, no momento certo, com a intenção certa. Muitas pessoas rompem o silêncio apenas quando já explodiram. Guardam incômodos por semanas, fingem que está tudo bem, acumulam mágoas e depois despejam tudo de uma vez. Isso acontece porque faltou uma fala clara no início. Silêncio saudável não acumula veneno. Ele organiza a palavra. Antes de falar, faça 3 perguntas. A primeira: estou dizendo isso para construir ou para atacar? Se a intenção for apenas ferir, espere. A segunda: a pessoa tem capacidade de escutar? Se não houver abertura mínima, talvez seja melhor colocar limite em vez de explicar demais. A terceira: meu silêncio agora é paz ou autoabandono? Essa pergunta é decisiva. Quando o silêncio traz clareza, ele fortalece. Quando aperta o peito e faz você se trair, precisa ser revisto. Falar com consciência não exige discurso longo. Uma frase firme pode bastar. Isso me machucou e precisa ser conversado. Eu não aceito esse tipo de tratamento. Preciso que meu limite seja respeitado. Se isso continuar, vou me afastar. Essas frases não atacam, também não imploram. Elas mostram realidade. O tom importa. Se você fala para se vingar, a conversa vira guerra. Quando fala para esclarecer, abre possibilidade de mudança. Em uma relação saudável, sua voz encontra espaço. A outra pessoa pode não gostar, mas tenta ouvir. Em uma relação doente, qualquer limite seu vira acusação contra você. Nesses casos, falar ainda é necessário,